Fala, observadores! Bem, em fevereiro de 1974, na The Amazing Spider-Man 129, surgia o Vigilante Justiceiro, criado por Gary Conway, John Romita Sr. e Ross Andru. Ele surge como um contratado do vilão Chacal para caçar o Homem-Aranha, mas se volta contra seu contratante após descobrir como está sendo usado. Para criar Frank Castle, o Justiceiro, Conway chegou a comentar em entrevistas que usou o personagem Mac Bolan da série de livros The Executioner, eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza, como base. O interessante é que ambos têm uma história extremamente semelhante, pois Castle e Bolan são ex-fuzileiros que serviram no Vietnã e terminaram perdendo as famílias quando mafiosos tiraram a vida destas. Bem, o traje do Justiceiro era bem simples, pois era todo escuro, com luvas e botas brancas e tinha uma enorme caveira estilizada cobrindo a frente da camisa. Para surpresa de Conway, Justiceiro se tornou um grande sucesso. Se tornou um dos personagens coadjuvantes dos quadrinhos do Demolidor, de Frank Miller, e, em 1986, ganhou sua primeira revista solo. Depois disso, o céu era o limite. Justiceiro teve 4 séries mensais, além das participações especiais em outras séries e edições de uma só publicação, conhecidas como one-shots ou graphic novels. Então, em 2001, Joe Quesada e Alex Alonso criaram o selo Max Comics, na intenção de publicar histórias mais adultas, que fugiriam do selo Comic Code Authority, começando com a personagem Jessica Jones em Alias. O selo contava com vários outros personagens da Marvel Comics, como Luke Cage, Rawhide Kid, como eu já falei sobre ele, Shang-Chi, uma nova Viúva Negra, Deadpool, Doutor Espectro, Dominic Fortune, Phantom Max, entre tantos outros. Até que, em 2003, o Justiceiro de Garth Ennis migrou para o selo. Assim, em 2000, Ennis apareceu com o Justiceiro em uma versão diferente no selo Marvel Knights, em uma minissérie de 12 partes. E antes disso, Frank Castle entrou em total declínio nas suas histórias, pois o selo da Comic Code Authority restringia histórias mais violentas do personagem. Os escritores, eles não sabiam o que fazer com ele, chegando até a tirar sua vida, substituí-lo por outros personagens, transformá-lo em um enviado de Deus e o transformar em um Frankenstein Castle. Tentaram seguir com o seu legado, como eu já disse, com outros personagens, mas não dava nada certo. Até que Ennis decidiu escrever Bem-vindo de volta, Frank, para a Marvel Knights. A série deu tão certo que Quesada chamou Garth Ennis para continuar com o personagem no selo Max Comics. Ennis permaneceu no selo durante 60 edições, além das edições únicas e 2 especiais, Barracuda e Nascido para Matar. Esta última, por sinal, foi a apresentação do Justiceiro para o selo Max Comics. Na história conhecemos o soldado Steve Goodwin, um jovem que há pouco tempo chegou ao Camboja para servir aos fuzileiros. Ele é designado para servir na base do Valley Forge, liderada pelo coronel Othman e o capitão Frank Castle. Ennis usa a história para interpretar a brutalidade que os vietnamitas e cambodianos enfrentaram durante o período da permanência dos estadunidenses em seus países, além de mostrar a crueldade que Castle carrega em sua personalidade sociopata. Sim, Castle acha justificada todas as suas ações, seja tirando a vida de vietnamitas da Frente da Libertação Nacional do Vietnã do Sul, que eles chamavam de Vietcongs ou Charlie, pejorativamente, devido à sigla VC, que no alfabeto fonético da OTAN significa Victor Charlie. Bem, seguindo, ele não poupava ninguém, fossem mulheres vietnamitas ou mesmo seus soldados, até mesmo crianças, caso estes fizessem algo que ele não pudesse perdoar. O que percebemos no transcorrer da história é a formação da personalidade sociopata do Justiceiro, pois, por muito pouco,
ele não tirou a vida do próprio coronel que não fazia algo para continuar com a base do Valley Forge funcionando para destruir os Vietcongs. Durante o ataque dos Vietcongs, a base liderada por Castle, percebemos que uma voz fala para ele se entregar ao seu lado sombrio, como se fosse um grande mal guiando para quem ele se tornaria. Goodwin termina perdendo a vida no ataque ao Valley Forge, sendo Frank Castle o único sobrevivente que, quando chega em casa, reencontra sua esposa e seus filhos, ouvindo novamente a voz que o prepara para o seu destino sombrio. Ele chegou a também escrever a história Justiceiro Fim, onde apresenta um Frank Castle envelhecido que foge da penitenciária de segurança máxima de Sing Sing, em Nova York, depois de sobreviver com outro prisioneiro a um ataque nuclear ao seu país. Antes de ser consumido pela radiação que se espalhou pelos Estados Unidos, Castle precisa encontrar uma corja de milionários sobreviventes para, então, acabar com todos eles. Nessa história, definida como se fosse o fim do justiceiro, vemos Frank Castle indo atrás daqueles que ele sempre deveria ter ido, que financiam e degradam a humanidade, sustenta esse Estado corrupto e maledicente que é os Estados Unidos da América. A partir da edição 66, a revista chegou a ser chamada de Frank Castle The Punisher, e os arcos de histórias ganharam encadernados publicados no Brasil, como 6 Horas para Matar, Bem-vindo ao Bairro, assim, um pouco antes da coletânea das histórias Menina de Vestidos Brancos, escrita por Greg Hurwitz, que substituiu Ennis na série, também ganhou um encadernado. Em 2009, a série foi continuada, mas recebeu o título de Punisher Max, onde Jason Aaron assumiu os roteiros, desenhados por Steve Dillon. Nessa fase, Frank Castle assume uma luta pessoal contra Wilson Fisk, o rei do crime. Aqui, a série chegou dividida em 4 edições encadernadas aqui no Brasil, com os títulos Rei do Crime, Mercenário, Frank e Desabrigado. Durante o transcorrer dessa nova série, vemos a ascensão de Wilson Fisk como rei do crime. Fisk era um capanga do mafioso Dom Rigoletto que planeja uma forma de ascender, mas tem como barreira o justiceiro. Para encarar Castle, Rigoletto contrata o Menomita, um antigo assassino que se tornou quaker e leva uma vida humilde, mas com sua esposa está perto da morte, ele aceita o serviço. Fisk elimina toda a concorrência, perdendo o filho no processo, mas não consegue tirar a vida de Frank Castle. Então, surge um mercenário, um psicopata, que diz querer entrar na mente de Castle para poder matá-lo. Então, Justiceiro tira a vida de um tira corrupto, cruzando a linha de vitimar um policial. E, após encarar o mercenário em uma luta bem feroz, termina preso. Enquanto ele está na prisão, fazemos uma viagem no tempo, logo após a minissérie Nascido para Matar, e vemos Castle tentando levar uma vida sossegada, trabalhando para sustentar a família, mas fracassando nisso constantemente, até o fatídico dia em que sua esposa e filhos perderam a vida no Central Park. Já na prisão da Ilha Rikers, Castle se vê cercado pelos piores marginais dos Estados Unidos, mas consegue uma ajuda para fugir de lá graças a Big Jesus, um assassino que desejava vingança contra Fisk. Fora da prisão, sem armas, sem esconderijos, Frank Castle começa a agir e elaborar um plano contra Fisk. Só que o rei do crime pede ajuda ao Tentáculo, uma organização centenária do Japão que usa ninjas para enfrentar seus inimigos. Com isso, Fisk tem como guarda-costas a ninja Elektra. O lance é que Elektra e o Tentáculo agem para tirar Fisk do trono do rei do crime e colocar sua esposa, Vanessa Fisk, no lugar.
Na guerra derradeira entre o Justiceiro e o Rei do Crime, Frank termina conseguindo destronar o Wilson e tirar sua vida, perdendo a própria na sequência. Bem, o que é bom saber é que Nick Fury desejava que Castle se unisse a ele nas ações secretas para o governo estadunidense e, com a partida do Justiceiro para o além, ele finaliza a missão do seu colega, tirando a vida de Vanessa Fisk também, além de ver que as ações de Castle geraram um legado hediondo, pois as pessoas começaram a atacar aqueles que saíam impunes de seus crimes. Em 2009, quando a Disney adquiriu a Marvel Comics, sinceramente eu achei que os quadrinhos de nível do Justiceiro, da Max Comics, seriam totalmente banidos da editora. Mas, para minha surpresa, em 2012, a Max voltou como um selo dentro da Marvel Comics, mas, novamente, com quadrinhos voltados para adultos. Então, o Justiceiro se tornou um personagem principal do selo. Em 2017, o personagem retornou ao seu passado, mais exatamente alguns anos antes de Nascido para Matar em O Pelotão. Na minissérie escrita por Garth Ennis, novamente, e com arte de Goran Parlov, vemos o grupo da Colina 861, que faz parte de uma das unidades do Castle quando ele era tenente, dando uma entrevista para um autor de livros. Eles contam como, junto com Castle, enfrentaram os norte-vietnamitas, passando por emboscadas e ataques do grupo, em especial da soldada Lee Kwang, que tinha uma enorme sede de vingança contra os estadunidenses devido ao passado, onde seus familiares foram massacrados pelos soldados dos Estados Unidos. Justiceiro é um personagem conturbado. Dias atrás eu até cheguei a falar sobre usar o seu símbolo de uma forma errada, pois o símbolo do Justiceiro representa uma forma distorcida da justiça. Tá, eu sei que eu estou usando o símbolo agora, mas eu entendo o Justiceiro como um anti-herói, mas nunca usaria seu símbolo para impor qualquer tipo de justiça. A passagem do personagem pelo selo da Max Comics combinou totalmente com ele, pois deu uma liberdade aos roteiristas de retratarem toda a sua sociopatia. Garth Ennis e Jason Aaron, junto com outros roteiristas, conseguiram captar bem a essência de quem era o Justiceiro da Marvel Comics. E, sinceramente, que ele descanse em paz. Eu sei que tem ainda para encontrar algumas revistas do selo da Max Comics. Eu vou procurar na Amazon principalmente ou na Rica Comics e vou colocar aqui embaixo para vocês estarem adquirindo, caso vocês queiram adquirir e conhecer mais sobre o Justiceiro. Este personagem que, como eu falei, ele é conturbado, ele é problemático e, sinceramente, não é para você estar usando o símbolo dele para fazer coisas erradas. Que a justiça, ela tem seus graus. Não é para qualquer um estar tirando a vida do outro, como o Justiceiro faz. E eu finalizo o meu vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback aqui entre a gente. Uma outra coisa que eu peço muito aqui a todos os meus observadores. Peço para você também, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Se gosta do Justiceiro, se não gosta do Justiceiro, o que acha do personagem, se já leu o período dele na Max Comics, se leu o período dele, infelizmente, desculpa, eu não li o período dele na Marvel Knights, mas comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, quem sabe eu não procure e leia, e depois, quem sabe, eu falo aqui um pouquinho mais sobre essa fase dele na Marvel Knights. E, lógico, outra coisa que eu peço aqui aos meus observadores, peço também para você, faz aquele grande favorzão mesmo para mim, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E uma coisa que eu sempre peço aqui no final, porque eu coloquei no começo, mas peço aqui, tem aqui embaixo um botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu coloco aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa, muito obrigado a todos vocês, até mais, fui.